Sabe aquela sensação de que o destino escreve histórias que nenhum roteirista seria capaz de inventar? Pois é exatamente isso que aconteceu entre duas mulheres separadas por uma geração inteira, mas unidas por um segredo que ninguém na mesa daquele jantar sequer imaginava. Aurora olhou nos olhos da anfitriã naquela noite de outubro e sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquele rosto, aqueles olhos castanhos, ela conhecia aquela mulher. Mas de onde? E então, como um raio cortando o céu escuro de Minas Gerais, a memória voltou. 30 anos, uma noite de tempestade, sangue, gritos, uma vida nascendo entre suas mãos calejadas. Meu Deus, sussurrou Aurora, quase deixando cair a taça de vinho. A mulher à sua frente não era apenas a mãe de sua futura nora, era Sofia. A mesma Sofia que ela havia segurado pelos ombros 3 décadas atrás, dizendo: "Força, menina, mais uma vez. Seu bebê está quase aqui." E agora, esse bebê, essa menina que veio ao mundo pelas mãos de Aurora, ia se casar com Henrique, seu filho mais novo, seu menino. Como é que o destino consegue fazer uma coisa dessas? O ano era 1995. Sofia tinha apenas 25 anos e carregava no ventre o primeiro filho do casamento com Ricardo, um fazendeiro que herdou terras de café nas montanhas de Minas Gerais. A fazenda São Sebastião ficava a quilômetros da cidade mais próxima, cercada por morros verdes que pareciam abraçar aquele pedaço de terra abençoado. Sofia era uma moça da cidade que se apaixonou pelo homem errado, ou certo, dependendo de como você enxerga o amor. Ricardo era 10 anos mais velho, tinha mãos ásperas de quem trabalha a terra desde criança e um sorriso que derretia qualquer resistência. Quando ele a pediu em casamento, ela não pensou 2 vezes. Trocou os saltos e vestidos da capital mineira pelas botinas e saias longas da roça. Mas a vida na fazenda era dura, principalmente para uma mulher grávida, longe da família, longe de tudo que conhecia. As náuseas matinais vinham acompanhadas da solidão das tardes intermináveis, enquanto Ricardo passava o dia nos cafezais supervisionando a colheita. Foi em uma dessas tardes sufocantes de março que Sofia sentiu a primeira contração. "Ricardo!" ela gritou, segurando a barriga. "Ricardo, está na hora!" O marido largou tudo e correu para a casa. O rosto bronzeado ficou pálido como cera. "Já? Mas ainda faltam 2 semanas. O bebê não sabe disso", Sofia respondeu, tentando controlar o pânico na voz. Ricardo mandou um dos peões buscar Dona Aurora às pressas. Todos na região conheciam Aurora. Ela era a parteira que aprendeu o ofício com a própria mãe, que por sua vez havia aprendido com a avó. Uma linhagem de mulheres que traziam vidas ao mundo com as próprias mãos, com sabedoria antiga, com rezas sussurradas e chás de ervas colhidas na lua certa. Aurora tinha 40 anos naquela época. O rosto marcado pelo sol, as mãos fortes, os olhos negros que pareciam enxergar além do corpo, direto na alma das parturientes. Ela morava em um sítio humilde, a alguns quilômetros dali. Criava os 3 filhos sozinha depois que o marido a deixou por uma mulher mais nova da cidade. O mais velho já estava casado e morava longe. O do meio tinha arranjado emprego em São Paulo e mandava dinheiro quando podia. Mas o caçula, Henrique, com seus 10 anos, era seu companheiro fiel, seu ajudante, seu motivo para acordar todo dia antes do sol nascer. Quando Aurora chegou à fazenda, São Sebastião, naquela tarde, o céu já estava carregado de nuvens escuras. Uma tempestade se aproximava. Ela entrou na casa com sua bolsa de pano surrada, cheia de tesouras esterilizadas, panos limpos, garrafas de álcool e ervas medicinais. "Boa tarde, minha filha", disse Aurora, colocando a mão no ombro de Sofia com uma firmeza reconfortante. "Vamos trazer esse bebê com muita calma e muita fé." O trabalho de parto durou a noite inteira. Lá fora, a tempestade castigava. Raios rasgavam o céu. O vento sacudia as janelas. Dentro da casa, Sofia gritava, chorava, implorava para que aquela dor acabasse logo.
Ricardo andava de um lado para o outro na sala, nervoso, inútil, desesperado. Aurora permanecia calma. Já tinha visto centenas de partos. Sabia quando era hora de se preocupar e quando era apenas o processo natural, doloroso, mas necessário de uma vida abrindo caminho para o mundo. Respira fundo, Sofia, dizia Aurora, massageando as costas da moça. O corpo sabe o que fazer. Você só precisa confiar. Por volta das 3 da manhã, quando a tempestade começou a perder força, o bebê finalmente nasceu. Uma menina, pequena, mas saudável. Os pulmões funcionando perfeitamente, anunciando sua chegada com um choro alto e furioso. Aurora cortou o cordão, limpou a criança, envolveu-a em um pano macio e colocou-a nos braços de Sofia. A mãe de primeira viagem chorou. Ricardo entrou no quarto, viu a filha pela primeira vez e também desabou em lágrimas. "Como vão chamar?" perguntou Aurora, lavando as mãos em uma bacia. Sofia olhou para a filha, depois para o marido. "Beatriz", disse ela, "o nome da minha mãe." Aurora sorriu. "Lindo nome. Deus abençoe essa criança." Ela ficou na fazenda até o amanhecer, certificando-se de que mãe e bebê estavam bem. Antes de ir embora, Ricardo insistiu em pagar generosamente pelo trabalho. Aurora aceitou com humildade. Precisava daquele dinheiro. Tinha contas para pagar, filhos para criar, uma vida que não dava trégua. "Muito obrigada, dona Aurora", disse Sofia, ainda exausta na cama, segurando Beatriz. "A senhora salvou nossa vida." "Eu apenas fiz meu trabalho, minha filha. Que Deus guarde vocês." E assim, Aurora saiu daquela fazenda. Voltou para sua vida humilde, para seu sítio, para seu filho caçula que a esperava acordado, preocupado com a mãe que tinha passado a noite fora durante a tempestade. Ela nunca mais viu Sofia novamente, ou pelo menos não pelos próximos 30 anos. A vida continuou seu curso, como sempre faz, indiferente aos momentos que marcam nossas memórias. Sofia criou Beatriz com todo o amor que uma mãe pode dar. A menina cresceu forte, inteligente, cheia de vida. Tinha os olhos do pai e o temperamento decidido da mãe. A fazenda São Sebastião prosperou durante anos. Os cafezais rendiam boas colheitas, Ricardo investia bem o dinheiro e a família vivia confortavelmente. Mas a felicidade, como Sofia aprenderia, da pior maneira possível, às vezes tem prazo de validade. Beatriz tinha apenas 12 anos quando Ricardo sofreu um infarto fulminante nos cafezais. Caiu entre os pés de café, sob o sol escaldante de janeiro, e nunca mais acordou. Sofia ficou viúva aos 37 anos, com uma filha pré-adolescente e uma fazenda inteira para administrar sozinha. Foram anos difíceis. Sofia pensou em vender tudo e voltar para a cidade. Mas algo nela se recusava a abandonar o legado de Ricardo. Ela aprendeu a gerenciar a propriedade, contratou um administrador de confiança, enfrentou preconceito de homens que não acreditavam que uma mulher pudesse comandar uma fazenda. Mas ela conseguiu. E Beatriz cresceu vendo a força da mãe, aprendendo que mulher não precisa de homem para ser completa, que viuvez não é fim, é apenas uma nova fase da vida. Beatriz se formou em agronomia. Quis modernizar a fazenda, implementar novas técnicas de cultivo. Sofia apoiou cada decisão da filha. As duas se tornaram mais que mãe e filha. Eram parceiras, amigas, cúmplices. Enquanto isso, do outro lado da mesma região montanhosa de Minas, Aurora continuava sua vida de parteira. Envelheceu com dignidade, apesar das dificuldades financeiras que nunca a abandonaram completamente. O filho mais velho raramente dava notícias. O do meio mandava dinheiro quando podia, mas tinha a própria família para sustentar em São Paulo. Apenas Henrique permaneceu por perto. O menino de 10 anos que esperava a mãe voltar daquela noite de tempestade se tornou um homem de 40 anos, solteiro, professor de história em uma escola estadual da cidade. Henrique nunca casou, nunca saiu de perto da mãe.
Morava em uma casa simples no terreno ao lado do sítio de Aurora. Ajudava-a com tudo o que precisava. Visitava-a todos os dias. Aurora, aos 70 anos, ainda fazia partos ocasionalmente, mas a idade cobrava seu preço. As costas doíam, as mãos não tinham mais a mesma firmeza. Ela sabia que logo teria que parar completamente. Mas parar significava perder o que dava sentido à sua vida. Significava se tornar apenas uma velha, esperando a morte chegar. Henrique se preocupava com a mãe. "A senhora precisa descansar", dizia ele. "Já fez demais por todo mundo." "Descansar é coisa de morto, meu filho", Aurora respondia, teimosa como sempre. Foi em um dia comum de outubro de 2025 que Henrique chegou em casa com um brilho diferente nos olhos. "Mãe", disse ele, sentando-se à mesa da cozinha, onde Aurora descascava batatas. "Conheci alguém." Aurora parou o que estava fazendo. Olhou para o filho com surpresa. Henrique nunca falava de mulheres. Nunca demonstrava interesse romântico por ninguém. "Como assim, meu filho?" "Uma mulher, Beatriz. Ela estava dando uma palestra na escola sobre agricultura sustentável. Mãe, eu nunca senti nada parecido na vida." Aurora sorriu. O coração de mãe se encheu de esperança. Será que finalmente o filho ia encontrar alguém? Será que ela ia poder ver Henrique feliz, casado, talvez até lhe dar netos antes de partir deste mundo? E ela? Correspondeu? Henrique corou como um adolescente. "Saímos para tomar café depois da palestra. Conversamos por horas. Ela é incrível, mãe. Inteligente, independente, bonita. E parece que gostou de mim também." Nos meses seguintes, o romance floresceu. Henrique estava transformado. Sorria mais, cantarolava pela casa. Parecia 10 anos mais jovem. Aurora nunca tinha visto o filho tão feliz. Beatriz o visitava frequentemente. Era uma moça educada, simpática. Aurora gostou dela desde o primeiro momento. Não tinha aquele ar de superioridade que muita gente da cidade tinha com quem morava no interior. Tratava Aurora com respeito genuíno, fazia perguntas sobre as plantas medicinais do quintal, interessava-se pela vida daquela senhora de 70 anos, como se ela fosse alguém importante. "Sua mãe é incrível", Beatriz disse a Henrique certa vez. "Quanta sabedoria ela tem." "Ela é minha heroína", Henrique respondeu emocionado. 6 meses depois de começarem a namorar, Henrique pediu Beatriz em casamento. Ela aceitou. Aurora chorou de felicidade quando o filho contou. Finalmente ele ia ser feliz. Finalmente, ela ia poder morrer em paz, sabendo que o filho não ficaria sozinho. "Quero que você conheça minha mãe direito", disse Beatriz a Henrique. "Vamos jantar na fazenda semana que vem? Assim vocês podem conversar melhor, conhecer um ao outro." Foi assim que Aurora se viu em uma noite fria de outubro, entrando em uma caminhonete com Henrique, vestindo seu melhor vestido, que não era grande coisa, mas era o que tinha. Nervosa como não ficava há anos. "Respira, mãe", disse Henrique dirigindo pela estrada de terra. "A Sofia é super tranquila, você vai gostar dela." Sofia. O nome ecoou na cabeça de Aurora. Sofia. Quantas Sofias ela devia ter conhecido na vida? Dezenas, certamente. Era um nome comum, não significava nada. Mas quando a caminhonete parou em frente à sede da Fazenda São Sebastião, Aurora sentiu algo estranho, uma sensação de déjà-vu. Aquela casa. Ela conhecia aquela casa. A porta se abriu e uma mulher de 55 anos apareceu, sorrindo. Cabelos grisalhos presos em um coque, rosto elegante apesar das rugas que o tempo e a viuvez precoce haviam desenhado. Ela usava calças jeans e uma blusa simples, mas havia algo de imponente nela. Uma mulher que sofreu muito, mas não se deixou quebrar. "Bem-vindos", disse Sofia. "Entrem, entrem. Que frio está fazendo hoje?" Aurora subiu os degraus da varanda, aceitou a mão que Sofia lhe estendeu.
As duas mulheres se entreolharam. Houve um momento de silêncio estranho. Algo não dito pairou no ar. Dona Aurora, é um prazer conhecê-la, disse Sofia, educada. Beatriz fala tanto da senhora. O prazer é meu, Aurora respondeu, ainda tentando identificar aquela sensação incômoda no peito. Entraram na casa. A mesa estava posta com capricho. Um frango assado, arroz, tutu de feijão, couve refogada. Comida mineira de verdade, feita com carinho. Beatriz estava na cozinha, terminando de preparar tudo. Dona Aurora! Ela veio correndo, deu um beijo na bochecha da futura sogra. Que bom que veio! Senta aqui, fica à vontade. O jantar começou. Conversa amena. Sofia fez perguntas educadas sobre a vida de Aurora, sobre como era ser parteira, sobre a criação dos filhos. Aurora respondeu timidamente. Não estava acostumada a ser o centro das atenções, muito menos em uma casa tão bonita, com gente tão educada. Mas conforme a noite avançava, algo continuava incomodando Aurora. Ela olhava para aquela casa e lembrava de algo. Olhava para Sofia e via uma moça mais jovem, assustada, em trabalho de parto. Desculpe a pergunta, Aurora disse de repente, interrompendo uma história que Henrique contava. Mas a senhora sempre morou aqui? Nesta fazenda? Sofia piscou, surpresa com a pergunta. Sim. Bem, desde que casei, já faz... Nossa, 30 anos. 30 anos. Aurora repetiu lentamente. E a senhora... tem quantos filhos? Só a Beatriz. Sempre quis ter mais, mas depois que meu marido faleceu... Sofia suspirou. Enfim, Beatriz é minha alegria, minha vida toda. O coração de Aurora começou a bater mais rápido. E... perdoe minha curiosidade, mas onde a Beatriz nasceu? Beatriz riu. Aqui mesmo, Dona Aurora, nesta casa. Mamãe conta que foi uma noite de tempestade terrível, que eu não quis esperar e resolvi nascer antes da hora. As palavras morreram nos lábios de Beatriz, porque Aurora tinha ficado completamente pálida. Mãe! Henrique se levantou preocupado. Está passando mal? Sofia também percebeu a mudança. Olhou para Aurora com mais atenção. E então, como se uma cortina fosse puxada revelando um palco esquecido, a memória voltou para ela também. Aurora? Sofia sussurrou. Dona Aurora? Sofia? Aurora mal conseguia falar. A parteira. Eu fui sua parteira. O silêncio que caiu sobre aquela mesa foi ensurdecedor. Beatriz olhou da sogra para a mãe, confusa. Como assim? Sofia levantou-se lentamente, como se estivesse em transe. Aproximou-se de Aurora. Olhou para aquele rosto envelhecido, mas ainda reconhecível. As mesmas mãos fortes, os mesmos olhos negros e profundos. Meu Deus! Sofia sussurrou. É você. É realmente você. Eu trouxe sua filha ao mundo, Aurora disse, as lágrimas começando a correr. Aquela noite, a tempestade, eu segurei você. Disse para ter força, para respirar. E você cortou o cordão umbilical, Sofia completou, as próprias lágrimas escorrendo agora. Você colocou minha Beatriz nos meus braços pela primeira vez. Beatriz levou a mão à boca chocada. Henrique estava congelado, processando a informação impossível que acabava de descobrir. Sofia pegou as mãos de Aurora. Duas mulheres, separadas por uma geração, mas unidas por aquele momento sagrado de 30 anos atrás, se olharam nos olhos. Eu nunca esqueci você, Sofia disse. Nunca. Eu rezava por você, agradecia a Deus por ter mandado você naquela noite. Você salvou minha vida, salvou a vida da minha filha. Eu só fiz meu trabalho, Aurora murmurou. Não, Sofia balançou a cabeça. Você fez muito mais que isso. Você... Sofia não conseguiu terminar a frase. Apenas puxou Aurora para um abraço. As duas mulheres choraram juntas, ali no meio daquela sala, enquanto Beatriz e Henrique assistiam, completamente atordoados.
Mãe! Beatriz finalmente conseguiu falar, a voz tremendo. Dona Aurora, foi ela? Ela me trouxe ao mundo? Foi. Sofia soluçou. Foi ela. E agora, ela vai ser sua sogra. A ironia, a impossibilidade estatística, a beleza absurda daquele momento era demais para processar. Henrique se aproximou da mãe. Mãe, você pegou a Beatriz quando ela nasceu? A Aurora se virou para o filho, o rosto molhado de lágrimas. Peguei, meu filho. Eu segurei essa moça nos meus braços antes mesmo que a mãe dela pudesse segurá-la. Limpei o rosto dela. Ouvi o primeiro choro dela. Beatriz se aproximou, também chorando agora. Olhou para a Aurora com uma reverência nova, quase sagrada. Suas mãos foram as primeiras que me tocaram neste mundo. Foram, a Aurora confirmou. E então Beatriz fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se na frente de Aurora e pegou aquelas mãos velhas e calejadas, beijou-as com devoção. Obrigada, Beatriz sussurrou. Obrigada por ter me trazido ao mundo. Obrigada por ter cuidado da minha mãe naquela noite. Obrigada por ter me dado a vida. A Aurora chorou ainda mais. Puxou Beatriz para cima, abraçou-a com força. Você era tão pequenina, tão frágil. E olha agora. Olha a mulher linda que você se tornou. Henrique estava chorando também agora. Aproximou-se, envolveu as 3 mulheres em um abraço coletivo. 4 vidas entrelaçadas de uma forma que nenhum deles poderia ter previsto. Sofia deu um passo para trás, observando aquela cena. O filho que Aurora trouxe ao mundo nas próprias mãos. Henrique nasceu em casa também, Aurora contaria depois. Ia se casar com a filha que Aurora trouxe ao mundo anos depois. As mãos que deram vida a ambos agora os uniam em matrimônio. Isso não é coincidência, Sofia disse em voz alta maravilhada. Isso é coisa de Deus. É, Aurora concordou, limpando as lágrimas. Só pode ser. Depois daquela noite tudo mudou. Sofia e Aurora se tornaram inseparáveis. Conversavam por telefone todos os dias. Sofia visitava o sítio humilde de Aurora, levava comida, remédios, presentes. Não por pena, mas por amor genuíno, por gratidão, por uma conexão que ia além do que palavras podiam expressar. Você me salvou, Sofia disse a Aurora em uma dessas visitas. E agora eu quero retribuir. Deixa eu cuidar de você também. Aurora, que passou a vida inteira cuidando dos outros, finalmente permitiu ser cuidada. Aceitou a ajuda de Sofia com humildade e gratidão. As 2 mulheres, uma rica e viúva, outra pobre e sozinha, se tornaram amigas verdadeiras, unidas por aquele milagre de 30 anos atrás. Beatriz também passou a visitar a Aurora constantemente. Perguntava sobre a noite do parto. Queria saber cada detalhe. A Aurora contava tudo. A tempestade, o medo de Sofia, o alívio quando o bebê finalmente nasceu saudável. Minha mãe diz que você foi um anjo enviado por Deus naquela noite, Beatriz disse certa vez. Não sou anjo não, minha filha. A Aurora riu. Sou só uma velha parteira que fez o que sabia fazer. Para nós você é um anjo sim, Beatriz insistiu. O casamento foi marcado para a primavera seguinte. Seria na fazenda São Sebastião, ao ar livre, em meio aos cafezais. Simples, mas bonito. Sofia insistiu em pagar por tudo. Aurora tentou recusar, mas Sofia não aceitou negativa. Você me deu o presente mais precioso que alguém pode dar, minha filha. É o mínimo que posso fazer. Nos meses que antecederam o casamento, Aurora e Sofia passaram inúmeras tardes juntas, planejando cada detalhe. Escolheram flores, provaram doces, discutiram músicas. Henrique e Beatriz às vezes brincavam que as mães estavam mais empolgadas com o casamento do que eles próprios. Mas não era apenas empolgação. Era algo mais profundo. Era a sensação de que aquele casamento não era apenas a união de 2 pessoas,
mas a conclusão de um ciclo que começou 30 anos atrás, em uma noite de tempestade, quando uma parteira humilde trouxe uma vida ao mundo sem saber que, décadas depois, aquela vida se uniria à vida de seu próprio filho. Sabe o que é mais incrível? Sofia disse a Aurora em uma dessas tardes. É que se você não tivesse chegado naquela noite, se algo tivesse dado errado no parto, Beatriz não estaria aqui. E se Beatriz não estivesse aqui, ela nunca teria conhecido Henrique. Tudo começou com você. Aurora ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, não comigo. Começou com Deus. Eu só fui o instrumento. As duas ficaram sentadas na varanda da fazenda, olhando o sol se pôr sobre os cafezais, cada uma perdida em seus próprios pensamentos sobre destino, propósito e os caminhos misteriosos que a vida nos leva. O dia do casamento amanheceu claro e ensolarado. Primavera em Minas Gerais, aquele período mágico em que tudo está florido, verde, vivo. A cerimônia seria ao ar livre, em um campo da fazenda com vista para as montanhas. Cadeiras de madeira enfileiradas, um arco simples decorado com flores brancas, um violão tocando músicas suaves. Aurora estava sentada na primeira fila, Sofia ao seu lado. As duas seguravam as mãos, emocionadas, esperando os noivos aparecerem. Quando Beatriz entrou caminhando pelo corredor improvisado entre as cadeiras, Aurora não conseguiu conter as lágrimas. Via aquela moça linda, radiante no vestido branco, e se lembrava do bebê minúsculo que segurou 30 anos atrás. Via o círculo se fechando. Via a mão de Deus desenhando um plano perfeito. Henrique estava parado no altar, lindo em seu terno simples. Quando viu Beatriz se aproximando, os olhos dele também encheram de lágrimas. Sofia apertou a mão de Aurora com mais força. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por tudo. Obrigada a você, Aurora respondeu, por me dar a chance de conhecer essa história, por me deixar fazer parte disso. A cerimônia foi emocionante. O padre, que conhecia toda a história, mencionou a providência divina, falou sobre como os caminhos de Deus são misteriosos, sobre como às vezes levamos uma vida inteira para entender o propósito de um único ato de bondade. Quando Henrique e Beatriz se beijaram, oficialmente casados, Aurora fechou os olhos e agradeceu. Agradeceu por ter sido parteira, agradeceu por aquela noite de tempestade, agradeceu por ter segurado aquela vida minúscula em suas mãos, porque foi aquele momento, 30 anos atrás, que levou a este momento agora. A festa depois foi simples, mas alegre. Comida mineira, música ao vivo, gente dançando descalça na grama. Aurora, que normalmente se sentia deslocada em festas, se permitiu relaxar. Dançou com Henrique, conversou com os convidados. Riu como não ria há anos. Em um determinado momento da noite, Beatriz pediu a atenção de todos. O violão parou, as conversas cessaram. Todos olharam para a noiva. Eu queria fazer um agradecimento especial, Beatriz disse, a voz emocionada. Para a minha sogra, Dona Aurora. Aurora ficou vermelha. Não estava esperando por aquilo. Muitos de vocês não sabem, Beatriz continuou. Mas Dona Aurora não é apenas minha sogra. Ela é a parteira que me trouxe ao mundo há 30 anos. As mãos que me receberam neste mundo foram as mesmas que geraram e criaram o homem que acabei de me casar. Como é que a gente explica uma coisa dessas? Como é que a gente chama isso? Destino? Coincidência? Milagre? Houve murmúrios surpresos entre os convidados. Muitos não conheciam essa parte da história. Eu não sei o nome disso, Beatriz disse. Mas eu sei que, se não fosse por Dona Aurora, eu não estaria aqui hoje. E minha mãe também não. E este casamento não estaria acontecendo. Então eu queria agradecer, publicamente na frente de todo mundo. Obrigada, Dona Aurora, por me dar a vida. E obrigada por me dar este homem maravilhoso como marido. Todos começaram a aplaudir.
Aurora estava chorando de novo. Parecia que era tudo o que ela fazia ultimamente: chorar. Mas eram lágrimas boas. Lágrimas de realização. Lágrimas de uma mulher que passou a vida inteira servindo aos outros e finalmente estava sendo reconhecida, honrada, amada. Henrique abraçou a mãe. "Eu te amo, mãe", ele sussurrou. "Obrigado por tudo, por ter sido mãe e pai, por não ter desistido, por ter segurado firme." "Eu te amo também, meu filho", Aurora respondeu. "Você é minha alegria, minha razão de viver." A festa continuou até tarde da noite. Quando finalmente acabou e os noivos partiram para a lua de mel, Aurora se viu sozinha com Sofia na varanda da casa grande. As duas mulheres olharam para o céu estrelado. Silêncio confortável entre elas. Não precisavam de palavras. Tudo já havia sido dito. "Sabe", Sofia finalmente falou, "eu passei 30 anos achando que nunca mais ia te ver, que você era apenas uma memória daquela noite, e de repente você volta. Não como parteira, mas como família." "A vida tem dessas coisas", Aurora disse suavemente. "A gente planta sem saber onde vai colher." "Você plantou uma vida em mim naquela noite", Sofia disse. "E colheu uma família hoje." Aurora sorriu. "E que colheita abençoada." 1 ano se passou desde o casamento. Henrique e Beatriz se mudaram para uma casa pequena, mas aconchegante na cidade, mas passavam todos os finais de semana na fazenda. Aurora continuava no seu sítio, mas agora não estava mais sozinha. Sofia a visitava pelo menos 3 vezes por semana, sempre trazendo algo: um bolo, uma marmita, remédios, companhia. As duas se tornaram mais que amigas. Eram irmãs, unidas por uma história que ninguém além delas poderia compreender completamente. Passavam horas conversando na cozinha simples de Aurora, tomando café, relembrando o passado, fazendo planos para o futuro. Aurora ainda fazia alguns partos ocasionalmente, mas estava se aposentando aos poucos. "O corpo não aguenta mais", ela dizia. Mas havia uma paz nela agora, uma sensação de missão cumprida. Ela tinha trazido centenas de vidas ao mundo ao longo de sua carreira como parteira, mas nenhuma tinha voltado para ela de forma tão significativa quanto Beatriz. Foi em uma tarde de dezembro, exatamente 1 ano e 2 meses depois do casamento, que Beatriz e Henrique apareceram na casa de Aurora sem avisar. Os dois estavam com um sorriso diferente no rosto, um brilho nos olhos. "Mãe", Henrique disse, mal conseguindo conter a emoção, "a gente tem uma notícia." Aurora olhou para os dois, o coração acelerando. "Será que..." "Estou grávida", Beatriz anunciou, as lágrimas já escorrendo. "Você vai ser avó." Aurora ficou imóvel por 1 segundo, processando, e então explodiu em lágrimas, correndo para abraçar os dois. Meu Deus, um bebê! Um netinho!" Eles choraram juntos ali, na salinha simples daquela casa humilde. Aurora mal podia acreditar. Ela, que passou tantos anos achando que nunca ia ter netos, que aceitou que Henrique provavelmente ficaria solteiro para sempre, agora ia ser avó. E não de qualquer criança. De uma criança cujo outro avô havia sido o fazendeiro Ricardo. De uma criança cuja avó materna era Sofia. A mesma Sofia que ela havia ajudado a parir 30 anos atrás. Os círculos dentro de círculos, as gerações se entrelaçando de formas impossíveis. "Eu quero que seja você", Beatriz disse de repente, segurando as mãos de Aurora. "Eu? O quê, minha filha?" "Quero que seja você a parteira. Quero que as mesmas mãos que me trouxeram ao mundo tragam meu filho, ou minha filha." Aurora balançou a cabeça imediatamente. Não. Eu estou velha demais, minha filha. Minhas mãos tremem. Posso cometer um erro. Você precisa de um hospital, de médicos." "Eu não preciso de médicos", Beatriz insistiu. "Eu preciso de você, assim como minha mãe precisou de você. É uma tradição. É um círculo que precisa se fechar." Henrique apoiou a esposa. "Mãe, se você se sentir capaz, seria uma honra."
Seria perfeito. Aurora ficou em silêncio, dividida. Tinha medo de falhar, medo de que suas mãos velhas não conseguissem mais fazer o trabalho, mas ao mesmo tempo, havia algo de profundamente certo naquela ideia, algo de completo. Deixa eu pensar, ela disse finalmente. Deixa eu conversar com Sofia. E foi o que ela fez. Naquela mesma noite, foi até a fazenda São Sebastião. Contou a notícia para Sofia, que explodiu em alegria. As duas comemoraram juntas, brindaram com vinho, imaginaram como seria aquele bebê. Beatriz quer que eu faça o parto, Aurora disse depois, quando a empolgação inicial passou. Mas eu tenho medo, Sofia. E se algo der errado? E se minhas mãos não funcionarem mais como antes? Sofia pegou as mãos de Aurora, observou-as. Mãos marcadas pela vida, pelas décadas de trabalho, pelos inúmeros bebês que trouxeram ao mundo, mas ainda fortes, ainda capazes. Essas mãos salvaram minha vida, Sofia disse. Salvaram a vida da minha filha e vão salvar a vida do meu neto. Eu confio nelas. E você deveria confiar também. Aurora respirou fundo. Está bem, ela disse finalmente. Está bem, eu vou fazer. Mas você tem que estar lá comigo. Preciso de você ao meu lado. Eu não sairia de lá por nada neste mundo, Sofia prometeu. Os meses da gravidez de Beatriz passaram tranquilos. Aurora acompanhou cada etapa, deu conselhos, preparou chás, fez massagens nas costas quando Beatriz reclamava de dores. Era como voltar no tempo, como reviver seus anos de parteira, mas agora com uma emoção dobrada, triplicada, porque não era apenas mais uma paciente. Era sua nora. Era a filha que ela havia trazido ao mundo. Sofia também estava sempre presente, mimando a filha, preparando o enxoval, transformando um dos quartos da casa de Henrique e Beatriz em um berçário perfeito. Beatriz quis ter o bebê em casa, na fazenda São Sebastião. No mesmo lugar onde eu nasci, ela insistiu. Henrique concordou, apesar do nervosismo. Aurora concordou também, apesar do medo que a consumia por dentro. E então chegou o dia. Uma tarde quente de agosto. Beatriz estava no 8º mês, quase no 9º, quando sentiu a primeira contração. É agora, ela disse calmamente para Henrique. Liga para sua mãe. Quando Aurora chegou na fazenda, trazida por Henrique, que dirigia como um louco pelas estradas de terra, ela encontrou Beatriz já em trabalho de parto ativo, caminhando pela casa, respirando fundo, exatamente como Aurora havia ensinado. Sofia estava lá, é claro. As duas avós trocaram um olhar. Um olhar que dizia tudo. Estava tudo em ordem. Estava tudo como deveria ser. Aurora assumiu o comando com uma autoridade que não exercia há anos. Suas mãos pararam de tremer. Sua mente ficou clara. Era como se os 30 anos desde o último parto que fez aqui, nesta mesma casa, nunca tivessem existido. Era como se fosse ontem. Respira, minha filha, ela dizia para Beatriz, exatamente as mesmas palavras que havia dito para Sofia décadas atrás. O corpo sabe o que fazer. Você só precisa confiar. Sofia segurava a mão de Beatriz, limpava seu suor, sussurrava palavras de encorajamento. Henrique andava nervoso pela sala, exatamente como Ricardo havia feito 30 anos antes. História se repetindo. Gerações ecoando gerações. O trabalho de parto durou 6 horas. Não foi fácil, nunca é. Mas Aurora sabia o que estava fazendo. Suas mãos, apesar da idade, ainda eram firmes. Sua intuição, aperfeiçoada por décadas de experiência, estava afiada. E então, quando o sol começou a se pôr sobre os cafezais, pintando o céu de laranja e rosa, o bebê nasceu. Um menino. Aurora o pegou com as mesmas mãos que haviam pegado a mãe dele 30 anos atrás. Limpou-o, cortou o cordão umbilical, ouviu o primeiro choro, e pela primeira vez em sua vida como parteira, Aurora chorou durante um parto. Chorou porque aquele não era apenas mais um bebê. Era seu neto. Era o neto de Sofia.
Era a continuação de uma história que começou em uma noite de tempestade, quando duas mulheres, uma jovem e assustada, outra experiente e confiante, se encontraram pela primeira vez. "É um menino", Aurora anunciou a voz embargada. Colocou o bebê nos braços de Beatriz. Um menino lindo e saudável. Beatriz chorava. Henrique chorava. Sofia chorava. Todos na sala estavam chorando. "Como vão chamar?" Aurora perguntou. A mesma pergunta que havia feito 30 anos atrás. Beatriz olhou para o filho, depois para a sogra. "Ricardo", ela disse. "Como meu pai. E como segundo nome, João, em homenagem ao pai de Henrique." Aurora soluçou mais alto. Seu falecido marido, que a havia abandonado há tantos anos, estava sendo honrado, lembrado, incluído naquela história. Ela se sentou em uma cadeira, exausta, mas radiante. Sofia se aproximou, colocou a mão em seu ombro. "Você fez de novo", Sofia sussurrou. "Salvou outra vida, trouxe outra criança ao mundo." "Este foi meu último parto", Aurora disse suavemente, olhando para o neto nos braços de Beatriz. "Depois deste, eu me aposento de verdade. Não existe forma mais perfeita de encerrar uma carreira." "Não existe mesmo", Sofia concordou. Henrique se aproximou da mãe, ajoelhou-se na frente dela. "Obrigado, mãe", ele disse, beijando suas mãos. "Obrigado por tudo, por ter me criado sozinha, por ter sido forte, por ter sido minha heroína. E obrigado por ter trazido meu filho ao mundo." Aurora acariciou o rosto do filho. "Você foi minha força durante todos esses anos, minha razão de continuar. E agora? Agora você tem sua própria família, sua própria história." "Uma história que começou com você", Henrique disse. Aurora olhou ao redor daquele quarto. Beatriz na cama, segurando o bebê. Henrique ajoelhado a seus pés. Sofia ao seu lado. 3 gerações unidas por suas mãos, por sua vocação, por aquela noite de tempestade, 30 anos atrás, quando ela não tinha ideia de que estava plantando uma semente que daria frutos tão abundantes. "Não", Aurora disse finalmente, um sorriso no rosto cansado. "A história começou com Deus. Eu só fui o instrumento que ele usou. E naquele momento, com o sol se pondo sobre os cafezais de Minas Gerais, com um bebê recém-nascido chorando suavemente nos braços de sua mãe, com 4 gerações conectadas por amor, dor, perda e esperança, Aurora soube que sua vida havia tido propósito. Ela não era rica, não era famosa, não tinha nada além de um sítio humilde e algumas roupas velhas. Mas tinha isso. Tinha esta história, tinha essas pessoas, tinha esse amor. E isso, ela percebeu, era mais do que suficiente. Era tudo. 5 anos se passaram desde o nascimento de Ricardo. Aurora agora estava com 75 anos, mais frágil, mais lenta, mas cercada de amor. Passou a morar na fazenda São Sebastião, em um quarto que Sofia preparou especialmente para ela. "Você faz parte desta família", Sofia havia insistido. "Esta é sua casa também." Henrique e Beatriz tinham 2 filhos agora, Ricardo e uma menina chamada Aurora, em homenagem à avó. Eles visitavam quase todos os dias. Os netos corriam pela casa, enchiam tudo de vida, de barulho, de alegria. Aurora passava os dias sentada na varanda, observando os cafezais, relembrando sua vida. Às vezes, Sofia se sentava ao seu lado e as duas ficavam em silêncio, apenas apreciando a companhia uma da outra. Não precisavam de palavras. A amizade delas transcendia conversas. "Você já pensou", Sofia disse em uma dessas tardes, "que se você não tivesse vindo naquela noite, nada disso existiria?" "Penso nisso todos os dias", Aurora respondeu. "Mas também penso que se você não tivesse confiado em mim, se não tivesse me chamado, também nada disso existiria. Foi Deus juntando as peças certas." Sofia concordou com a cabeça. "Peças que nem sabíamos que se encaixavam." Do jardim vinham os gritos alegres das crianças brincando.
Ricardo tentando ensinar a irmã mais nova a andar. Henrique supervisionando, pronto para segurar se alguém caísse. Beatriz preparando o almoço na cozinha, cantarolando. Uma família. Uma família que começou com mãos de parteira, com uma noite de tempestade, com fé e coragem e amor. Aurora fechou os olhos, sentindo o sol quente no rosto. Sorriu. Sua vida tinha sido difícil, tinha sido dura, cheia de perdas, desilusões, sofrimento. Mas também tinha sido linda, porque ela tinha feito diferença, tinha trazido vidas ao mundo. E uma dessas vidas voltou para ela de uma forma que jamais poderia ter imaginado. Obrigada, ela sussurrou. Não estava claro se para Sofia, para Deus ou para a própria vida. Obrigada pelo quê? Sofia perguntou. Aurora abriu os olhos, olhou para a amiga. Por tudo, por aquela noite, por me chamar, por trazer sua filha ao mundo, por me deixar fazer parte desta história. Sofia pegou a mão de Aurora. Você não faz parte desta história, Aurora. Você é esta história. Sem você, nada disso existiria. As duas mulheres ficaram sentadas assim, mãos entrelaçadas, olhando o futuro que haviam construído juntas sem nem saberem. E em algum lugar, no mistério do universo, nos planos que não compreendemos, Deus sorriu. Porque aquela era uma de suas melhores obras. Uma história de redenção, de círculos que se fecham, de sementes plantadas que florescem décadas depois, de formas que ninguém poderia prever. Uma história sobre duas mulheres, duas gerações, duas vidas entrelaçadas por mãos de parteira e vontade divina. Uma história que prova que nada na vida é coincidência, que todo ato de amor, por menor que seja, ecoa pela eternidade. E que às vezes, quando menos esperamos, o destino nos surpreende com finais que nem o melhor escritor seria capaz de inventar. Esta foi a história de Aurora e Sofia. Uma história sobre como um simples ato de bondade pode mudar o curso de gerações inteiras. Sobre como nada que fazemos é pequeno demais, porque nunca sabemos onde as sementes que plantamos vão germinar. Será que você também tem histórias assim na sua vida? Pessoas que passaram por você, mudaram seu rumo e você nem percebeu na hora? A vida é feita dessas conexões invisíveis, desses fios que nos unem de formas misteriosas. Se esta história tocou seu coração, se você acredita no poder das conexões humanas e nos planos misteriosos que o destino tece para nós, deixe seu like neste vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma história emocionante como esta. Ative o sininho das notificações para ser avisado sempre que uma nova história for publicada. E conte para a gente nos comentários. Você já viveu alguma coincidência impossível como esta? Já reencontrou alguém do passado de uma forma inesperada? Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar que a vida tem propósito, que nada é por acaso, que Deus escreve certo por linhas tortas. Até a próxima história. E lembre-se, suas mãos também têm o poder de mudar o mundo.